Nessa videoaula nós vamos aplicar um pouco de matemática na questão de 152 do Enem de 2019. Vamos ao enunciado. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Até agora o que nós notamos é que uma embalagem rende 2,7 litros do produto pronto. Continuando. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metro cúbico. Para evitar transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. A pergunta é: para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Vamos fazer nossos cálculos. Primeiro a gente descobriu que uma embalagem rende 2,7 litros. Agora aqui no finalzinho a gente percebeu que nós temos uma banheira com capacidade de 0,3 metro cúbico. Logo o exercício está falando ora em litros, ora em metro cúbico. Como a gente vai trabalhar com isso? Você tem que lembrar necessariamente da relação entre metro cúbico e litro. Eu vou começar o exercício resolvendo de uma maneira natural, porém não é tão trivial para quem é adepto da macetologia. Vamos começar pela relação entre metro cúbico e litro. A gente tem que ter em mente que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Para começo de conversa, se você não souber essa relação, você não desenvolve esse exercício. Então anota aí, olha, anota num papel, anota na parede, anota na camiseta, anota na pele, faz uma tatuagem, faz o que você quiser. Mas essa informação, ela não é a primeira vez que ela é usada nesses exercícios do Enem, nem de provas de concurso. É algo fundamental que você tem que memorizar. Acorda todo dia e fale isso. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Não esqueça de jeito nenhum desse detalhe, que se você não lembrar, o prejuízo que você vai ter errando esses cálculos pode ser irreparável. No entanto, o que foi dito é que a banheira tem capacidade de 0,3 metro cúbico. Quantos litros são necessários para encher essa banheira então? Quantos? E agora? Daí que vem a famosa regra de 3. Você pode usar diretamente a regra de 3, simples, ou você pode pensar assim: que número que eu multiplico 1 para que eu obtenha 0,3? Ora, 0,3. Mas se eu multipliquei essa grandeza aqui, que é o metro cúbico, por 0,3, então eu vou multiplicar lá outra grandeza também, os 1000 litros. 1000 vezes 0,3 dá quanto? A vírgula se desloca quantas ordens? Olha lá, quantos zeros tem 1000 litros? 1000, 1, 2, 3. Então aqui, 1, 2, 3, 300 litros. Logo, 0,3 metros cúbicos equivalem a 300 litros. E vem o detalhe a mais. Vou fazer um pit stop aqui e convidar você para inscrever-se no canal e deixar o seu like. Estas ações incentivam a continuidade da produção de videoaulas como essa. Repare que a preocupação com a sua aprendizagem aqui é fundamental. O desejo é que você saia sabendo mais matemática ou mais treinado do que quando chegou. Voltando, lá no final do enunciado, é dito que o banho ele não vai ser realizado com a banheira totalmente cheia. Ela vai estar a 80% da capacidade para não haver transbordamento. Ora, então eu não vou usar os 300 litros. A gente vai considerar a banheira 80% preenchida. Vamos calcular isso? Quanto que dá 80% de 300? 80% é a mesma coisa que 80 centésimos. Eu vou multiplicar por 300, porque eu quero saber 80% de 300. Posso simplificar aqui. 3 vezes 8, 24. Então 3 vezes 80, 240. 240 litros. Essa daqui é a capacidade da banheira. Então até agora o que a gente fez foi determinar a capacidade total da banheira
com esse método aqui. Por quê? Porque essas grandezas são diretamente proporcionais e eu posso fazer isso quando essas grandezas são diretamente proporcionais. Em seguida, calculamos a quantidade de líquido que vai ser usada, o volume que vai ser usado na banheira, que corresponde a 240 litros. E agora a gente tem que determinar a quantidade de embalagens do cosmético. Cada embalagem rende 2,7 litros. E nesse ponto aqui vai também uma dica para você que vai resolver essa questão que é de múltipla escolha. Você já pode pensar assim, raciocinar. 2,7 é um valor perto de 3. Se eu considerar 240 e dividir por 3, eu vou ter 80 litros. Eu apenas arredondei 2,7 para 3. Quando eu faço isso, eu obtenho um valor que também é aproximadamente o que vai ser gasto do produto. 80 embalagens se fosse 3, mas é um número um pouco menor ali, 2,7 litros, não chega a ser 3 litros. Então eu vou gastar mais que 80, mas nem tanto assim, porque a diferença é pequena. Está lá por volta de 80. E qual que é o valor que está próximo de 80? É aquele do item C. Agora, se você não tem segurança nesse tipo de raciocínio, você pode desenvolver também pensando. Eu aqui poderia falar para você, olha, usa a regra de 3 simples. Depois a gente pode fazer com a regra de 3 simples, não tem problema. Mas se você quer saber em quantas partes de 2,7 litros você divide 240, é só fazer o cálculo, que é uma divisão. 240 dividido por 2,7. Para poder tirar essa vírgula daqui, eu completo com um zero ali. Vou agora considerar 240 dividido por 27. Vamos usar 8. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 2, 16. 16 mais 5, 21. Logo, 8 vezes 27 resulta em 216. Se você fizer essa diferença aqui, vão faltar 24 unidades. Abaixo esse zero. Opa, de novo. 8 de novo. Vai dar 216. Vão faltar de novo 24 unidades. Só que agora não tem zero para baixar. O que acontece? Vai colocar uma vírgula aqui, um zero lá perto do 24. Ele vai então ser usado como 240. De novo vai ser 8. E você percebeu que esse valor vai ser uma dízima periódica. E o valor aproximado, então, é 88,8, que vai resultar em 89. Alternativa C. Então, o que eu fiz aqui foi resolver a primeira parte usando o conceito de proporcionalidade. Em seguida, calculei a porcentagem e depois apenas dividi o 240 por 2,7 para poder saber quantas porções de 2,7 litros cabem em 240 litros. Esse que é o conceito de divisão também. Agora, suponha que você queira resolver de outra maneira, que você queira usar a regra de 3 simples, assim como o pessoal está acostumado a fazer. Considerem deixar seu like. O que a gente tem que fazer na resolução usando a regra de 3 é... Então vamos lá, a gente começa com 1 metro cúbico, que corresponde a quanto mesmo? Quanto? 1.000 litros? Isso, 1.000 litros. E a gente sabe que na banheira tem 0,3 metro cúbico, equivale a X. Essas grandezas são diretamente proporcionais, porque se eu dividir a quantidade de metros cúbicos, eu também diminuo a quantidade de litros proporcionalmente. No caso aqui, você multiplica o 1 pelo x, uma vez x resulta em x, 0,3 vezes 1.000. Quando você multiplica um valor por 1.000, a vírgula se desloca 1, 2, 3 ordens para a direita. Ou seja, o x ele é 300 litros. Pronto. Só que a gente não vai usar isso. Vai usar 80% de 300. E 80% de 300, outra maneira de você fazer é considerar que 80% é 80 centésimos ou simplesmente 0,8. Ou você faz daquela maneira que eu citei lá no começo, usando fração, ou usando o decimal.
0,8 vezes 300, eu posso pensar assim, primeiro eu multiplico por 100, depois eu multiplico por 3, e isso é multiplicar por 300. Quando eu multiplico 0,8 por 100, a vírgula se desloca 2 ordens. Então você tem 8 e 0. Depois multiplica por 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 8, 24. 240 litros. Pronto. Essa daí é a quantidade de líquido que vai ser usada na banheira. Agora falta descobrir quantas embalagens. De novo, a gente sabe que uma embalagem equivale a 2,7 litros. Então, X embalagens vão equivaler a 240 litros. Como as grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais embalagens eu tiver, proporcionalmente, mais litros também eu vou ter do produto, eu vou poder multiplicar o X por 2,7 igual a 1 vezes 240, que é o próprio 240. E no fim das contas, eu divido os dois lados aqui por 2,7. Então eu vou ter 240 dividido por 2,7. É aquele cálculo que nós fizemos na resolução anterior. Você viu que nós fizemos até de maneira muito mais rápida lá? Por quê? Porque a gente usou o conceito, simplesmente o conceito. Não precisou de passar por toda essa etapa. De acordo com o cálculo que nós fizemos lá, 88,8888, que equivale a 89 litros. Alternativa C. Forneci bons motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e acompanhar-me nessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Escreva aí se você achou esse exercício muito fácil, qual das duas opções você gosta mais de desenvolver, usando a regra de 3 ou usando o conceito. Te espero para a próxima aula. Até lá!